Se essa história toda se confirmar, se realmente o Moraes atuou em favor do contrato do escritório da esposa dele, se ele pressionou o Banco Central, o Galípolo e diversos setores em favor do Banco Master, quais seriam os possíveis crimes cometidos pelo ministro? Vamos falar disso? Eu sou André Marcílio, advogado, professor de Direito, e peço a vocês que antes de qualquer coisa se inscrevam no canal, deixem o seu like, deixem o seu joinha, porque assim o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante e acaba distribuindo para mais pessoas. Também considere se tornar membro do canal, clicando na aba Seja Membro e tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Veja só, claro, se tudo isso for confirmado, se tiver tudo isso em algum momento estabelecido, se o Moraes fez o que todo mundo está dizendo ou especulando que ele fez, quais seriam os ilícitos? Quais seriam os possíveis crimes cometidos? Muita gente falou em advocacia administrativa, mas não é só isso. Não é só isso. Tá? A advocacia administrativa, só para a gente entender, é um crime. É um crime que está estabelecido no Código Penal brasileiro, no 321, e que é típico de servidor público, de agente público, tá? Que vale-se da sua função para defender direta ou indiretamente um interesse privado, seja seu, seja de alguém, seja de um terceiros, perante a administração pública, portanto, perante o Banco Central, perante a Polícia Federal, seja quem for. Isso é um crime, isso é um ilícito, e isso poderia ser um dos crimes eventualmente cometidos pelo ministro. Não importa se ele advogou e obteve êxito, não importa o resultado daquilo que foi feito, importa que foi feito, tá? Aliás, curiosamente isso, né? Porque o próprio ministro, né, condenou todo mundo por golpe tentado, pela simples cogitação de golpe, e agora algumas pessoas vêm dizendo assim, não, mas aqui nesse caso, e se ele só tentou? Não importa. O ilícito, ele existe não em razão do resultado, não se há ou não resultado, mas sim se houve um início de execução. É aquilo que não houve no golpe. No golpe não iniciou-se uma execução e todo mundo foi punido. Agora, se por acaso houve uma atuação tentada, houve o início de uma execução, por exemplo, no contato com essas pessoas, se o ministro contatou para buscar esse interesse privado da sua esposa ou do escritório da sua esposa, não importa se conseguiu ou não, não importa se houve resultado positivo ou não, importa que iniciou-se a execução. Aquilo que no processo do golpe ninguém ligou se iniciou-se uma execução ou não, aqui esse benefício a gente está dando, porque teria que iniciar uma execução. E a execução seria o contato, não o resultado. Vocês percebem? Então não importa se obteve êxito, importa que tentou, começou o contato, buscou-se, iniciou-se a busca por um resultado. Isso já é crime. Isso é crime aqui, em qualquer lugar do mundo. Muito bem. Outra possibilidade que também a gente precisa cogitar, e as pessoas têm falado muitíssimo pouco, e eu vou levantar aqui essa bola, é inclusive de corrupção passiva. Esse é um outro possível crime que está no 317 do Código Penal. Repito, a gente está aqui no terreno da especulação. Se confirmada a hipótese de que Moraes tenha solicitado direta ou indiretamente uma vantagem indevida, porque é isso que diz o 317, se busca-se uma vantagem indevida junto a alguém, isso é crime de corrupção passiva. Eu vou até mostrar aqui para vocês a corrupção passiva, tá? Estou lendo. É solicitar, receber ou aceitar, não importa, mas solicitar a promessa de uma vantagem indevida para si ou para terceiros em razão do cargo que você exerce. Então, se você busca essa vantagem indevida para você, é indevida e sim, nesse caso, seria indevida. Claro, ele está buscando um benefício que não é devido, né? Que é um favorecimento irregular ao Banco Master. Se isso aconteceu, pode inclusive ser enquadrado também como corrupção passiva. Bom, é bom apenas para vocês esclarecerem. Na prática, a gente sabe que nada disso vai acontecer, nenhuma acusação dessa virá.
Isabel Mega de volta aqui, então, para a gente conversar também sobre esse caso do Banco Master. Bem-vinda de volta, Isabel. A gente tem visto um mar ali de polêmicas cercando essa liquidação do banco. E em uma dessas frentes, a gente tem visto na mira o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ele que tem a mulher dele com contratos com essa instituição e é suspeito aí, houve o levantamento de informações de que ele teria supostamente intervindo junto ao Banco Central em favor de Daniel Vorcaro. A oposição decidiu que vai manter esse assunto aceso mesmo durante o recesso parlamentar com o pedido de impeachment do ministro, né, Isabel? Conta pra gente. Larissa, já há 2 semanas a gente não vê parlamentar aqui em Brasília, né? Vamos combinar que votaram o orçamento, todo mundo partiu férias, partiu para seus estados, mas o desgaste, o potencial de desgaste desse assunto em torno do ministro Alexandre de Moraes é tão grande que a oposição vê aí uma brecha para fazer barulho com esse assunto e, por isso, pretende dar uma suspensão no recesso na segunda-feira. O líder da oposição na Câmara dos Deputados, Cabo Gilberto, que acabou de assumir, aliás, essa função, ele está convocando parlamentares para que estejam aqui para participar de um ato e de uma entrevista, inclusive, com a imprensa, para que eles possam protocolar mais um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, com base no que se tem de afirmações e de suspeitas a respeito de uma possibilidade de atuação do ministro Alexandre de Moraes em relação a isso, né? Aquela situação toda em que foram reveladas ligações que Moraes teria feito e encontros em que teria tratado também com o Banco Central a questão do Banco Master, e o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes é justamente um dos escritórios que atendem ao Daniel Vorcaro, ao Banco Master. Então, a oposição está com esse pedido. Em outros momentos, lá em julho, se a gente for recapitular, quando houve a determinação de medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, bem anteriores a qualquer tipo de prisão, a oposição já estava ali de olho no potencial disso, também ameaçou suspender o recesso, queria votar moções de repúdio ou moções de apoio em uma comissão, mas tudo foi barrado por uma estratégia e por uma determinação do presidente da Câmara, Hugo Mota. Então, a articulação não foi para frente. Dessa vez, seria mais o uso do Salão Verde da Câmara dos Deputados. Lembrando que pedidos de impeachment, apesar dessa articulação estar partindo da Câmara, pedidos de impeachment precisam ser apresentados ao Senado Federal, no caso de ministros do Supremo Tribunal Federal. E é tanto uma articulação para fazer barulho que no dia 23 de dezembro, a oposição, mas no Senado, já tinha apresentado outro pedido de impeachment. Então, é realmente uma criação de fatos políticos, aproveitando um momento em que eles conseguem ter Alexandre de Moraes como alvo, e a gente sabe o quanto esses pedidos de impeachment vão se acumulando sob poeira do Senado Federal e você não tem nenhum tipo de atitude da presidência do Senado sobre esses pedidos que chegam. Ou você poderia arquivar ou poderia dar abertura. O que a gente tem hoje é uma postura de não fazer absolutamente nada, então fica tudo ali acumulando poeira e sem nenhuma definição do Senado Federal sobre Alexandre de Moraes ou sobre outros ministros. A gente até viu o quanto essa discussão sobre a lei do impeachment encerrou 2025 e tem tudo para ser retomada também no ano de 2026 com a volta do recesso em fevereiro. Clarissa.